Olá, gente, sejam bem-vindos à aula de número 12, onde a gente vai falar sobre as abordagens de sincronização. A gente iniciou, então, a falar de sincronização na aula passada, onde a gente falou da motivação, frisamos a motivação, porque ele é importante, e também falamos do assunto dos relógios lógicos e físicos. Diferenciamos o lógico do físico, falamos do algoritmo de Laporte, né? Para definir os relógios lógicos, que elas são o quê? Que elas são importantes para definir o quê? Definir a ordem dos eventos e não o relógio propriamente dito. Falamos que tem três partes, né? Essa parte de sincronização. Dividi ela em três partes. E a primeira parte a gente falou dos relógios lógicos e físicos. A segunda parte vai ser a aula de hoje, né? Onde a gente vai falar sobre a coordenação, a eleição do coordenador, para que a sincronização possa, então, ocorrer. Tá? E, finalmente, a gente vai falar de exclusão mútua, né? Em ambiente o quê? Em ambiente aqui de sistemas distribuídos. Porque a exclusão mútua, por si só, a gente falou na disciplina de sistemas operacionais, né, que exclui mutuamente os processos, de forma que apenas um único processo venha utilizar um recurso compartilhado. Só que aqui é diferente. Tá? A gente está falando de processos competindo, um race conditions, né, entre processos distribuídos, e não apenas localmente, como a gente viu em sistemas operacionais. Então, essa seria o quê? Essa seria a diferença fundamental, né, entre a exclusão mútua em um sistema distribuído e a exclusão mútua em um ambiente local, o qual a gente viu na disciplina de sistemas operacionais. Tá? Inicialmente, então, parte 2. Né, parte 1 foi sobre os relógios lógicos e físicos, né, onde a gente diferenciou os dois conceitos, né? E a parte 2 seria sobre a eleição e coordenação, né? Seria outra parte da sincronização. Tá? Então, muitos algoritmos, quando a gente fala, requerem o quê? Requerem um processo para atuar aí como coordenador. Tá? Então, para sincronizar, eu preciso do quê? Eu preciso de um coordenador para dizer, tá, o que fazer. Só que esse coordenador, uma hora para outra, ele pode falhar ou pode deixar de estar vivo. E nesse cenário eu preciso o quê? Preciso tomar medidas para que o novo coordenador possa ser eleito e o novo coordenador possa então ser instanciado. Então essa é justamente o que? A parte 2, que corresponde a essa parte da eleição e da coordenação. Então um coordenador aqui, um exemplo de um coordenador. Um coordenador para gerenciar o quê? Para gerenciar a entrada e a saída de uma região crítica. Tá? O uso, tá, e a liberação de um recurso aí compartilhado. Isso quem vai fazer é o coordenador nesse algoritmo compartilhado. Então, em geral, né, não importa qual processo irá atuar como coordenador, mas o importante é o quê? O importante é elegê-lo. Tá? E muito importante também é saber como é que você vai eleger e qual o critério vai ser utilizado para eleger aí um coordenador. Tá? Então, esse é o assunto aí da aula de hoje. Tá? Então, continuando aqui, tá? Existem algumas o quê? Existem algumas premissas. E uma das premissas é que cada processo possui um número único, por exemplo, seu endereço de rede separado, né? O número de processo mais um endereço aí de rede, né? E todo processo, a gente tem uma premissa também, que todo processo conhece o quê? O número do processo de qualquer outro processo. Tá? Gente, lembrando mais uma vez, né? Então, o processo é um programa em execução. Então, cada um dos processos possui o quê? Possui, por exemplo, um PID, né? Process ID, né? Identification. Né? Então, um dos critérios que a gente vai ver é o quê? Um dos critérios é saber quem é que tem esse processo maior e eleger o que tem um processo maior. Tá? Então, conhece o número dos processos, mas os processos não sabem se o coordenador
encontra-se vivo ou encontra-se morto. Tá? Se o servidor cair, e se um determinado servidor cair e o processo coordenador estiver sendo executado naquele servidor, obviamente que o servidor, tá, o processo que era o coordenador, não vai mais estar vivo. E a gente precisa nesse cenário o quê? Precisa nesse cenário eleger aí o novo coordenador. Tá? E aí existem vários algoritmos para se fazer isso. Tá? Localizar aí o processo com o número maior e eleger esse coordenador. Então os algoritmos de eleição diferem na forma como fazem essa localização. Né? Por exemplo, o algoritmo que a gente chama de Boolean, tá? Nome bastante comum hoje em dia, né? O algoritmo do valentão. Tá? Por que o algoritmo do valentão? Porque nesse algoritmo, quem vai ganhar a eleição é justamente o algoritmo que tem uma maior Process ID. Tá? Então, o Process ID de cada uma delas é esse aqui, ó. Tá aqui, né? 7, 3, 6, 5, 1 e o 2. Cada uma delas corresponde ao quê? Um identificador de processo. O processo que encontra-se atualmente como coordenador, esse 7 aqui, porque ele possui o quê? Possui o maior Process ID. Porém, esse coordenador, ele teve um crash, né? Deixou de funcionar. E o processo 4 aqui detectou que o processo 7 deixou de funcionar, então ele manda o quê? Manda uma mensagem de quê? Manda uma mensagem de eleição. Precisamos eleger um novo coordenador, tendo em vista que o outro coordenador 7, ele se encontra o quê? Se encontra inativo. Então aí todos respondem, né? Os algoritmos respondem aí com os algoritmos que possuem maior Process ID aqui. Por que só os 5 e 6? Porque os dois aqui possuem o quê? Possuem maior Process ID. Tá? Então ele tentou ser o quê? Tentou ser o coordenador. Mas os 5 e 6 dizem, opa, estou vivo aqui e quem manda aqui no pedaço sou eu. Então 5 e 6 manda para o 4 dizendo assim, sou maior que você, então eu vou ser o coordenador. Entretanto, tá? Depois disso, depois de enviar essa mensagem, o que ele faz? Ele percebe que o 7 está morto, o que ele manda? Manda uma mensagem de quê? De eleição para o 7, confirmando, tá? Para confirmar que o 7 de fato não se encontra mais o quê? De fato não se encontra mais vivo. Tá? Bom, aí o 6, né? O 6 que é maior que o 5, tá? Manda uma mensagem de OK para indicar o quê? Para indicar que ele é o maior. Nota, o algoritmo aqui é de Boolean, o maior sempre vence. Então, como o 6 é maior que o 5, ele vence e o 6 finalmente não recebe nenhuma mensagem de eleição, tá? Ou um OK, e sendo assim, portanto, ele vai ser eleito o quê? Vai ser eleito o novo coordenador. Tá? O que ocorre aqui nesse cenário. Então, aqui é simples, quem ganha é o algoritmo, é o processo que tem o quê? Que tem o maior Process ID. Tá? Bom, outro cenário seria o quê? Um outro cenário parecido, né? Seria o quê? Seria esse cenário aqui, só que os processos, eles estão distribuídos na forma quê? Na forma de um anel. Tá? Então, da mesma forma, ele percebe o quê? Percebe que o processo 7, que era o antigo coordenador, ele não se encontra mais o quê? Não se encontra mais ativo. Quando ele percebe que não se encontra mais ativo, ele manda uma mensagem de eleição e coloca em cada uma dessas mensagens, tá? Vai adicionando em cada uma dessas mensagens o Process ID correspondente. Então, 5 envia o Process ID, tá, para o 6, correspondente a ele, e assim por diante. Vai montando o Process ID em forma de aqui, né, tudo conectado, uma lista encadeada, circula essa mensagem até o quê? Até que se percebe que o maior é o 6. Então, consequentemente, aí o 6 vai ser o quê? O 6 vai ser o coordenador eleito. Tá?
Então, existe o quê? Existem essas dois algoritmos aí, que são os algoritmos para eleger o coordenador. Só que isso não é suficiente no ambiente de sincronização. Tá? Agora a gente precisa partir para o terceiro assunto, que seria o quê? Que seria a exclusão mútua no ambiente distribuído. Tá? Então, a melhor maneira de se conseguir a exclusão mútua em um sistema distribuído, obviamente, tá? Seria o quê? Seria de imitar um ambiente local, tá? Um sistema local. E, da mesma forma, o processo, então, é eleito aqui como coordenador, tá? Usando um desses algoritmos aqui, o algoritmo do anel, ou o algoritmo aqui do valentão. Tá? E quando um processo que entra na região crítica, o que ele faz? Ele envia uma mensagem requisitando ao coordenador para que então ele possa acessar essa região crítica. Então, o primeiro passo, eleger o coordenador. Segundo passo, então, o segundo passo seria perguntar para o coordenador se ele pode entrar na região crítica. Tá? Se nenhum outro processo está na região crítica, o coordenador dá o quê? Dá um OK, indicando que ele então pode entrar na região crítica. Tá? Bom, aí essencialmente dois algoritmos aqui, né? O centralizado, como vocês estão vendo aqui, e o descentralizado. Que algoritmos são esses? São os algoritmos para entrar na região crítica, tá? Em um ambiente distribuído, diferente de um ambiente local. Distribuído, o que significa? Distribuído que existe o quê? Existe uma região crítica numa entidade ou num dos dispositivos e todos os processos que se encontram em execução, tá? Em computadores conectados em rede, eles querem também participar e concorrer, tá, para entrar na região crítica. Então, esse é o cenário. E o primeiro algoritmo é um algoritmo centralizado. O algoritmo centralizado possui um coordenador e esse coordenador é quem vai mandar, tá, vamos assim, autorizar a entrada da região crítica, assim como também liberar o uso de um recurso compartilhado numa região crítica por um processo. Tá? Então, como é que ele funciona essencialmente? Né? Digamos que o processo 1, aqui são 4 processos, né? E o coordenador é o 3. Tá? Digamos que o processo 1 queira entrar na região crítica. O que ele faz? Ele manda uma mensagem de requisição e o coordenador dá o quê? Dá um OK, uma vez que não existe o quê? Não existe nenhum processo, né? Utilizando essa região crítica. Bom, durante a execução, né, durante o uso da região crítica, tá, o que o processo 2 ele faz? O processo 2 ele pede também para entrar na região crítica utilizar um recurso compartilhado. Como ele está sendo utilizado pelo 1, tá, ele não pode entrar nesse momento, então ele entra onde? Ele entra na fila aqui, ó. Tá? Na fila de requisições, e não responde nada, tá? para o processo que pediu. No momento em que o processo 1 libera o uso do recurso compartilhado, ele avisa o coordenador e o coordenador, por sua vez, dá um OK, indicando que o processo 2 ainda agora pode utilizar o recurso compartilhado. Esse é o centralizado. E o centralizado, ele possui o quê? Possui mecanismos simples, tá? Precisa eleger um coordenador, tá? Mas também ele possui algumas desvantagens, os quais eu também listo aqui, né? Então, primeiras vantagens. Garante a exclusão mútua, é justo, né? Os pedidos são concedidos na ordem que são recebidos, no esquema aí de um FIFO, First In, First Out. Não tem inanição, né? Um processo não espera para sempre, né? Para entrar numa região crítica dentro da execução normal, tá? E é fácil de implementar, apenas 3 mensagens, né? De solicitação, concessão e liberação. Tá? Bastante simples, né? Entretanto, possui algumas desvantagens também. Tá?
Primeiro, gente, isso é o ponto crucial. O primeiro é que ele tem o quê? Um ponto único de falha, né? Falhou o coordenador, acabou o sistema. Tá? Tem que eleger um novo coordenador, até que eleja um novo coordenador. Então ele tem o quê? Tem um ponto único de falha. E ele traz um gargalo aí de desempenho para quem? Para o coordenador. Toda a mensagem, como é centralizado, parece aquele chefe centralizado, né? Toda a mensagem tem que passar por ele e ele tem que autorizar. Só que isso não escala muito bem se o ambiente é bastante grande e possui vários processos aí distribuídos. Tá? Uma outra coisa bem crucial desse algoritmo, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Se o 2 solicita para o coordenador o uso do recurso compartilhado, o coordenador ele não responde. Até que o quê? Até que o recurso seja liberado pelo outro processo que está utilizando aquele recurso. Isso é ruim, por quê? Porque ele não sabe, o processo 2 não vai saber se o motivo é o uso do recurso por um outro processo ou se é porque o processo, ou melhor dizendo, a rede se encontra lenta. Então, esse é um dos, vamos dizer assim, um dos problemas, né, desse algoritmo centralizado. Outro algoritmo descentralizado. Nesse algoritmo descentralizado, como o próprio nome está dizendo, não existe um coordenador. Tá? A tarefa de organizar a exclusão mútua, ela é distribuída entre os processos participantes. Então, nesse cenário aqui, tá? O processo 0 aqui, ó, o processo 0 tem um ele quer entrar na região crítica, assim como o processo o quê? O processo 2. Mesmo cenário do anterior. Então, o 0 e o 2 querem entrar na região crítica. O que eles fazem? Eles mandam o timestamp deles, tá? O rótulo do tempo, tá? O selo do tempo. Como o selo do tempo do processo 0 ele é menor do que o do 2, quem ganha o acesso é o quê? Quem ganha o acesso é o 0. Tá? Depois que o 0 ele utiliza o recurso, então ele passa o quê? Passa uma mensagem para 2, para que então ele também utilize o recurso. Tá? Problemas. Problemas é que qualquer sistema aqui que deixe de funcionar vai trazer o quê? Vai trazer aí um problema para todos, né? Para todo o mecanismo. Né? Então aqui todo o processo, né? Agora não é um ponto único de falha, mas um ponto de falha nos processos participantes vai trazer um problema também para o sistema como um todo. O terceiro algoritmo aqui é o do token ring. No token ring, eu tenho uma ficha, tá? Uma ficha onde quem utiliza o recurso compartilhado, quem utiliza a exclusão mútua, quem está utilizando uma região compartilhada, é quem vai o quê? É quem vai manter a ficha. E essa ficha, ela fica o quê? Fica circulando entre os processos participantes. Tá? Problemas e vantagens e desvantagens, né? Garante a exclusão mútua sem inaniação, mas eu tenho que gerar uma ficha nova. Caso o processo, vamos dizer assim, o 8 está com essa ficha, mas ele morre. O que acontece com a ficha? Morre junto. Tá? Então aí eu tenho o quê? Eu tenho que regenerar essa ficha. Entretanto, eu tenho que saber se a demora é em função do 8 estar morto ou é porque a rede está lenta. Esse é o desafio e a desvantagem, o quê? Desvantagem do algoritmo de token ring. É detectar que o token está perdido é difícil. A rede pode estar o quê? Sobrecarregada. Tá? Gente, com isso eu concluo a parte das abordagens de sincronização, tá? Onde eu falei falei da exclusão mútua em sistemas distribuídos, assim como também falei do quê? Falei dos algoritmos de eleição do coordenador. Próxima aula, aula 13. Tá? A gente vai falar sobre consistência e replicação e espero então vocês para essa aula. Importante, de novo, importante, 3 vezes importante. Vocês leiam o conteúdo do livro-texto
Porque assim, gente, aqui eu estou dando o quê? Estou dando uma noção básica, né? Mas é assim, se eu ensino você a nadar, eu tenho que colocar você aonde? Na água. Tá? Então, mesma coisa aqui em sistemas distribuídos, eu tenho que fazer com que você leia o material, estude, para que você, de fato, assimile esses conceitos que são importantes. Importantes porque as tendências de computação hoje são o quê? IoT, Cyber Physical Systems, né? Blockchain, Bitcoin, são sistemas distribuídos, né? Que permitem o quê? Que necessitam de, gente, importante, fazem uso da consistência e replicação para que todo o sistema de blockchain ele venha a funcionar de maneira consistente e também porque eu preciso de replicação. Obrigado, gente. Aguardo para a próxima aula.